Olá, eu sou Nicola Biancardi, médico cirurgião plástico, e esse é o nosso Consulta de Bastidor Podcast. Hoje eu prometo falar a verdade sobre as penas da lei e ela também vai falar a verdade. Normalmente a gente já fala a verdade juntos, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre direito médico, sobre plano de saúde, sobre reembolso, sobre cirurgia plástica. Recebo aqui no nosso Consulta de Bastidor Larissa de Almeida, seja muito bem-vinda. Vamos bater um papo, né? Primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar com você e é mais um bate-papo, né? Toda semana a gente tem esse A gente bate-papo. sempre conversa no sofá, A né? gente sempre conversa no A gente sofá. sempre dá um jeito de conversar no sofá, gente. A Larissa está comigo há bastante tempo. Posso contar um pouquinho? Pode, Pode, por que eu vou favor. deixar você falar pra caramba hoje. Larissa sempre já está comigo há algum tempo, começou com minha paciente, hoje já trabalha comigo na assessoria jurídica dos consultórios para dar suporte para as nossas pacientes, dar suporte para a questão de plano, reembolso, enfim, para tudo aquilo que compõe um suporte para nossas pacientes do modo como a gente trata, correto? Mas eu quero saber da Larissa, quem é a Larissa, de onde vem a Larissa, como é que é ver essa história do direito, conta para mim um pouquinho. Bom, sou Larissa de Almeida Carvalho Moulin, casada, Casada, casadíssima. coisa boa. Sou nascida e criada em Linhares, na mesma casa desde que os meus pais se casaram. Que legal. E o direito veio de uma forma muito natural. Aprendi que, em busca de justiça pelo outro, e a forma de fazer isso é advogando, né? Mudar a vida do outro a partir do que eu faço. Mudar a vida do outro, agregar na vida do outro através do meu trabalho. Se não for assim, nosso trabalho não Não faz vale a pena, sentido. né? A gente conversou mais cedo, inclusive, Larissa, de propósito e tudo. Eu também entrevistei Exatamente. um outro advogado com uma pegada completamente diferente num outro programa, em que a gente falou que quando você entra na faculdade de Direito, a maioria das pessoas ou vão para a área de concurso ou vão advogar propriamente. Você seguiu a advocacia pura em sua Na essência. verdade, o meu propósito era concurso público. Saí da faculdade sem emprego, sem parentes, assim, advogados. Minha mãe é professora e meu pai estudou até quinta série. Então, eu fui advogar no escritório de uma pessoa muito querida aqui em Linhares, o Dr. Jaime Henrique, e ele me ensinou a advogar. E ele me fez enxergar o que o meu legado seria através da advocacia. E depois disso, eu viajei o estado todo ensinando jovens advogados a advogar e a buscar na advocacia de forma ética o sustento. É possível. Isso é muito interessante. A gente também comentou mais cedo a questão de propósito, aí a questão de você realmente inspirar e ser inspirado por grandes mentores. Acho que ninguém consegue ter uma carreira de sucesso se não tiver bons líderes ou boas pessoas que realmente inspiraram. Você já falou quem foi sua inspiração, A minha né? inspiração foi o Dr. Jaime e hoje isso se expande com a internet. Hoje é possível você inspirar pessoas que você nem sabe que está inspirando através do nosso conteúdo via Instagram, via Facebook, Twitter, enfim. Isso faz parte do propósito. Mudar a vida do outro através do que a gente faz. E se você não tem esse propósito, independente da sua profissão, o meu conselho é que Faça, você repense o que ela já você tá faz na dando sua dica, vida. gente, antes da hora, tá? Ela já tá dando spoiler aí, já tá dando dica. Larissa, você sempre seguiu o direito tem várias áreas, né? Várias sub-áreas. Só para Sim. quem tá vendo a gente, para entender um pouquinho, porque eu desconheço muitas das áreas do direito, tá? Tem o criminal, tem o trabalhista, tem o civil, enfim, tem N. Você começou como criminalista, correto? Eu me especializei em ciências criminais, né? Eu fiz um MBA em penal, processo penal, criminologia e medicina legal. O meu primeiro contato com o direito médico em uma outra vertente foi durante o MBA. Quando eu estudei direito médico, a ciência criminal ela tem que fazer essa expansão, porque todas as áreas, apesar dessa subdivisão, elas estão interligadas, de uma forma ou de outra. Então, eu me especializei nessa área, mas, sinceramente, eu atuo em outras áreas, né? E o direito médico é uma delas. E é uma área muito nova. Vamos passear um pouquinho agora sobre plano de saúde, direito médico, que é acho que o que todo mundo que mandou pergunta quer realmente saber.
e tirar as dúvidas, tá? Eu vou Vamos ter um lá. bate-bola com você que eu preciso, porque tem tanta pergunta legal, tem tanto ponto legal que a gente precisa esclarecer. Vamos esclarecer. Vamos lá, o que é o direito médico? O que compõe a área do direito médico? Que é uma área nova do direito? Como é que está sendo consolidado? Como é que está sendo visto? Isso já tem literatura? Isso segue o Código Civil? Isso é direito consumidor? Me explica isso, o que é isso? Na verdade, o direito médico não é novo, ele é bem antigo. O problema é que a maioria dos profissionais sempre atuaram muito em prol do plano de saúde, né? Eu me recordo assim, na minha época de estágio, eu trabalhei na Defensoria Pública e ali a gente já atendia pessoas com demandas judiciais de saúde, buscando o quê? Uma tutela de urgência para uma cirurgia de urgência e emergência, ou até mesmo para um medicamento, tratamento completo, enfim. Mas hoje o que tem se difundido é o direito médico preventivo direcionado aos médicos. Olha, área nova, entendeu? gente. Que é isso? Esse Que é direito o quê? preventivo? Ir para a tua clínica e fazer o que a gente fez, né? Olhar a documentação, os termos de consentimento, os contratos, como orientar o paciente para um possível reembolso. É caso de reembolso ou não? É caso de cirurgia que deve ser coberta pelo plano de saúde ou não? E já existe, sim, muita doutrina, Então já tem jurisprudência. legislação para isso, jurisprudência A que possa legislação estar... aplicada hoje é direito do consumidor, direito civil. Gente, E as jurisprudência regras são do os casos já CRM. julgados, tá? Que fazem com que outros processos possam ser julgados da mesma forma, ou abrem Isso. brechas para que se possa dar causa a favor do paciente ou É uma continuidade de plano, enfim. raciocínio, né? Então, se você, vamos supor, um desembargador do STJ dá uma decisão e aí vem casos semelhantes após essa decisão, então tende-se a dar decisões parecidas. Porém, no direito médico, isso tem um pequeno problema, porque vai além do que é normal num processo. Cada processo é um processo. Mas no direito médico, a gente tem uma peculiaridade que é o organismo do ser humano. E o meu organismo não é igual ao seu. Então, tem especificidades que, às vezes, nem a própria jurisprudência a gente consegue aplicar no caso concreto. Deixa eu me ater à minha área, porque eu tenho curiosidade, gente. Então, eu estou fazendo aqui uma consulta com ela. A consulta se inverteu, tá? No caso, me conta uma coisa. Em cirurgia plástica, o que é já regulamentado que o plano de saúde deve cobrir? E isso é cobertura independente de pactuação, independente de contrato? Como é que funciona isso? O que acontece? Os planos de saúde, eles seguem regras, Uhum. né? E ali existe uma lista de procedimentos que são Que é o cobertos. rol da ANS, Que é o né? Da rol Agência da Nacional de ANS. Saúde. Inclusive, abrindo um parênteses, houve uma taxatividade desse rol que foi derrubada. O que é taxatividade? Desculpa. Taxatividade é dizer somente esses procedimentos. Ok. Mas essa taxatividade ela foi derrubada. Então, hoje, o que se diz acerca do rol? O rol ele é exemplificativo, mas é preciso que, em casos de cobertura que não estão dentro do rol, seja ali comprovado com estudos científicos, enfim. Existe artigo de lei para determinar a forma de comprovação que aquele procedimento que não está no rol deve ser aplicado pelo plano de saúde. Uhum. Larissa, mas eu fiz uma solicitação e o meu plano, embora eu tenha apresentado os estudos, laudo médico, encaminhamento, negou minha cirurgia. Infelizmente, você vai ter que recorrer ao judiciário. Isso para cirurgias que não são urgência e emergência. Cirurgias de urgência e emergência, já estou tirando dúvida porque já mandaram para a gente, já estou antecipando porque Tudo você tem bem. muita conversa. Cirurgias que são de urgência e emergência, o plano ele tem obrigação de reembolso, por exemplo. Como que funciona por exemplo, o para reembolso? equipes que não estão na cartela dela e que precisam e foram escolhidas pelo médico, pelo paciente, desculpa. Como que funciona o reembolso, né? Primeiro, tem que ter previsão contratual. Então, no contrato do paciente com o plano de saúde, deve ver a previsão contratual de possibilidade de reembolso. Em tese, inicialmente, falando assim, né? De forma genérica, é possível o reembolso para casos de urgência e emergência, nos moldes do pagamento que o plano faria para um profissional. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma cirurgia com você, mas o meu plano dispõe de cirurgião plástico, mas eu quero você, saiba que
eu não vou conseguir o reembolso para você, para a parte do cirurgião plástico. Porque o meu plano me disponibiliza um. Ah, mas e a parte do hospital? A gente pode tentar, sim, o reembolso da parte do hospital, desde que você tenha pegado o encaminhamento médico, laudo médico, tenha apresentado no plano, o plano negou, Então, tentou, não fazer esse conseguiu, passo a não passo. conseguiu, aí é a hora do reembolso. Faz tentativa de reembolso administrativo. Não conseguiu, vai para a fase judicial. Lembrando que os parâmetros de pagamento devem ser pautados nos valores que o plano pagaria. Então, se eu gastei 20 mil de hospital fazendo particular com você, mas o plano pagaria 5, o limite de reembolso se enquadra nesse limite 5. do plano que ele pagaria para o hospital. Interessante, hein? Larissa está trazendo várias coisas interessantes de reembolso. Você falou com relação às cirurgias... Uma observação, Nicola, isso é de forma muito genérica que a gente está falando. É preciso analisar caso a caso. Sim. Até mesmo por conta dos contratos de plano de saúde. Os contratos de plano de saúde, eles foram sendo modificados durante o tempo. E alguns contratos não prevêem reembolso. Certo? Por isso que, não sendo uma cirurgia de urgência ou emergência, é necessária a judicialização antes do procedimento. Sim, então você faz essa medicina preventiva. A gente tenta resolver administrativamente, tenta procurar o PROCON, segue o passo a passo, até mesmo para quando chegar no judiciário, o juiz fala assim, poxa, essa pessoa realmente tentou resolver de todas as formas. E ela realmente precisava dessa cirurgia. Então, vamos analisar esse caso aqui um pouco mais, né, com um pouco mais de cuidado. Da mesma forma com medicações, por exemplo, medicação, de alto custo, tratamentos, tudo. Da mesma forma. Eu me lembro na época da Defensoria Pública, que eu era estagiária, a gente conseguiu um tratamento completo em Belo Horizonte, com direito à passagem aérea, tudo. E esses... É que a produção, eles ficam no meu pé por causa do tempo. Tá, não, você acha que eu enxergo assim dessa distância toda, sem lente? Não, ainda por cima, ó, eu vou falar um bastidor do bastidor. Minha mãe tá aqui, ó, só dando pitaco lá atrás e falando do nosso ouvido e a gente aqui conversando, tá? E eles alvoroçados só porque a gente tá falando de plano de saúde, gente. É isso, ela fica nervosa. Não. Falou que vai dar prejuízo, ela fica nervosa, Mas Larissa. não é prejuízo. Eu acho que a gente tem que entender também que não é tudo que o paciente vai ter direito. Entendeu? Por isso que é necessário analisar caso a caso e cada contrato com o plano de saúde. Às vezes me chega realmente uma pessoa querendo um absurdo do plano de saúde que ela não tem direito. E aí entra o papel do profissional, do advogado, dizer, minha senhora, eu sinto muito, mas de acordo com o seu contrato, com a documentação que você me trouxe, não existe viabilidade jurídica dessa ação. E aí a gente também passa a desconstruir o mercado do dano moral em relação aos planos de saúde, porque a gente sabe que isso existe de forma, às vezes, desordenada e até mesmo irresponsável, existe uma fomentação desse mercado. E a gente precisa entender que não é bem assim que as coisas funcionam. Tudo no direito depende. No direito médico é mais ainda. Depende mais ainda, porque você lida com um fator que é mutável, que são corpos. E mais, a gente lida com regras. Então, se você não segue o passo a passo, como que você vai comprovar que realmente, por exemplo, você precisa de uma cirurgia reparadora? Se você não seguir o passo a passo, como é que você vai solicitar um reembolso e um dano moral que às vezes nem existiu? Então, é por isso que precisa se analisar passo a passo, cada situação e, principalmente, documentação. Tá? Às vezes, o paciente realmente não tem razão no que ele está pedindo. E, às vezes, o plano de saúde dá uma falhada também. Mas é preciso analisar caso a caso. Deixa eu entrar no vespeiro, então, já que a gente está no momento de polêmica e tudo. Eu preciso entrar em mitos e verdades, tá? E bate-papo. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente algumas questões de cirurgia plástica. A gente está vendo uma judicialização muito grande. Decorrente desse mercado. Do tanto mercado de dano moral e do dano material o dano estético. E o dano estético. Eu queria entrar nesse ponto porque eu acho que é um vespeiro, tá? E é uma área que está virando quase que uma profissão, né? Pessoas que fazem cirurgia plástica buscando processar os médicos, ao mesmo tempo você tem pessoas que realmente foram prejudicadas por um tratamento. Então, assim, é difícil você dar direito a quem tem, né? É um vespeiro. Eu falo assim, o teu direito termina onde o meu começa. Ponto. Essa é a base para analisar qualquer caso concreto,
tá? Existe esse mercado do dano moral. A gente percebe isso quando a gente analisa os valores requeridos a título de danos morais. Você observa, assim, uma cicatriz. Eu já vi um processo de uma cicatriz que cobraram quase R$300 mil num processo. E, sim, gente, cicatriz, aí você pensa assim, mas cicatriz é uma condição que ela pode ter. Isso está especificado. Vamos lá, vou trazer agora o meu exemplo. Aí, olha só, eu vejo por um lado, você vai ver por outro lado agora. Eu sou uma pessoa mestiça. Eu tenho pessoas negras na minha família. A minha cicatrização não fica clara. Tem uma tendência a não ficar clara. A minha cicatriz, ela tem uma tendência a ficar mais altinha e escura. Como que eu vou exigir de você uma perfeição na cicatriz se eu tenho essa condição que é minha? Mas você entende que então, você agora está falando da Larissa paciente, tá, gente? Mas aí, assim, mas a Larissa Direito vai falar agora o outro ponto. Agora, assim, tem coisas... Porque o que acontece? Nós estamos trabalhando com responsabilidades. O médico, ele tem a sua responsabilidade de entrega do resultado que ele prometeu. Entenda a diferença entre o que ele prometeu e o que o paciente espera. É por isso que é preciso que o médico, durante as consultas, ele documente, mesmo que de forma unilateral, coloque no registro da paciente todas as dúvidas dela e tudo que é conversado durante uma consulta. Ponto. E que ele registre o que ele está prometendo de resultado para essa paciente. Gente, dica de ouro para os colegas cirurgiões plásticos e para as pacientes, tá? Cuidado com expectativa para os pacientes e colegas, vamos nos documentar com relação àquilo que a gente prometeu. É isso. E aí a gente vem à expectativa dessa paciente. A expectativa dela é de olhar e falar, vou nascer de novo. Meu amor, às vezes dá errado até nascer de novo. Aham. Né? Pode não vir vai pior. nascer certo, né? Deus não fez assim tão perfeito, então não faz. a gente é E humano. aí tem a Desculpa a responsabilidade. brincadeira. E aí tem a responsabilidade dessa paciente no pós-operatório. Por quê? Se a paciente não usa cinta, se ela não usa o sutiã, se ela não faz as drenagens, se ela não segue as recomendações médicas, se ela não faz uso das medicações indicadas, ela vai ter o mesmo resultado que uma paciente que segue isso tudo? Não vai. Não vai. A gente vê gente que opera e com 15 dias está sem o sutiã pós-operatório. O resultado dessa mama vai ser o mesmo de uma paciente que usou 2, 3 meses, que foi o meu caso? Não. É horrível aquele sutiã? É horrível, gente. Ele fala que não broxante. É legal. Usa cinta. Não, usa o seu cinta marido quente. te olha com aquele sutiã bege. Poxa, inclusive, Não, né? gente, pelo amor de Deus, mas também não tá na começar... época, tá? Os pacientes estão ouvindo ela, não é para usar sutiã diferente, não. Não, tá? não é. Esqueçam ruim. isso. Tipo assim, o mercado, eu acredito que o mercado fale até nisso, né? Deixa eu botar mais polêmica. Mas é uma necessidade. Não, agora eu quero fazer mais polêmica aqui. Paciente pode processar cirurgião plástico e o cirurgião plástico pode processar a paciente caso ela não siga aquilo que está no termo, no contrato, nas orientações. Como é que é isso? Porque é um vespeiro, gente. Tem que funcionar para os dois lados. O que acontece? Se a paciente não segue as suas orientações e ela arca com risco disso, é um problema dela, com ela mesma, e cada um vai ver sua vida. Mas a partir do momento que essa paciente não segue as orientações, começa a falar mal do cirurgião plástico. Então, aí existe um crime já. A gente sai da esfera até civil, nós entramos na esfera criminal. Né? Você difamar uma pessoa é um crime. Você atribuir a essa pessoa o cometimento de um crime também é um crime chamado calúnia. Então, essa paciente, ela pode responder criminalmente pelos seus atos, mas, para além disso, o cirurgião comprovando que não houve, né, erro médico no caso dessa pessoa. E deixa eu ser mais erro médico, no caso você fala negligência, imperícia, imprudência ou você fala direito do consumidor? Posso ser mais audacioso? O cirurgião plástico, ele tem uma especificidade enquanto o exercício da medicina. Ele tem obrigação de resultado. Certo? Perfeito. Então, ele tem uma responsabilidade objetiva. Não se discute a culpa desse médico. O erro médico vai para além dessa responsabilidade objetiva, que é quando se analisa culpa através da imperícia, imprudência ou negligência. Em ambos os casos, essa paciente acusando esse médico de erro médico ou de não ter entregue o resultado prometido,
E isso não sendo comprovado, porque a gente entra na situação de que analisa-se os documentos e as provas que se tem dentro de um processo, esse médico comprovando perda de paciente, né? A gente fala danos morais, pela questão da imagem dele ficar ali, né, abalada, o dano a questão psicológico de mesmo, dano que você tem psicológico, esse danos abalo. materiais, a perda de paciente. Poxa, a paciente estava com a cirurgia marcada e desmarcou porque fulana foi lá falar mal de Falou mim. mal de mim. Uhum. Comprovando-se isso tudo, é possível sim ingressar com uma ação indenizatória e, para além disso, a representação criminal contra essa paciente. E contra o mercado, o famoso mercado do dano moral. Existe eu vi uma questão chamada pedido contraposto. Conta para mim. O pedido contraposto é o quê? O médico está sendo processado. Ele tem um direito de defesa. Através de quê? Através da contestação. É o momento que o médico tem para se defender. Então, todas as teses de defesa devem ser alegadas na contestação. E dentro da contestação, ele pode fazer um pedido contraposto. Ou seja, juiz, eu também quero processar essa paciente, já que ela está me processando, porque o que ela diz não é verdade. Então, eu quero que ela arque com as consequências disso. Ou mesmo os também valores, né? A gente está falando da indústria. Sim. Você pode Às vezes a pessoa pode, né? Às vezes a pessoa fala assim, não quero processar agora, vou esperar o deslinde dessa ação que ela deu entrada, saber o resultado, para então depois eu processar essa paciente em caso, né? Ali já com o processo todo redondinho. Também é possível. A minha orientação é que já está fazendo a contestação, já faz logo o pedido contraposto, entendeu? E vamos trabalhar em cima das provas que existem nos autos. Lembrando que, no caso de direito médico, é muito importante a perícia médica. Então, não é possível discutir, por exemplo, uma ausência de entrega de resultado no juizado especial cível. Tem que ser na justiça comum para que se possa fazer essa perícia. Você acha que, para eu poder entrar em mitos e verdades, que eu realmente preciso entrar nisso, porque tem um monte de pergunta aqui, você acha que o judiciário está preparado para julgar causas de direito médico? Vamos lá. Os juízes já têm se Um atentado entendimento mais de questões ao reparadoras, de que cirurgia plástica não é estético, não é embelezamento. Toda cirurgia plástica tem um cunho, tem uma função, então se repara a função, nem que seja autoestima. Você está trabalhando com direito subjetivo. Por que eu digo que hoje o judiciário ele tem se preparado mais? Por conta da demanda. Há 10 anos não era tão comum um processo assim. Então, né, às vezes surgia um processo ou outro. Então, ali o judiciário contava com o quê? Com os peritos exclusivamente, enfim. Mas hoje, o que eu vejo é que o judiciário teve que acompanhar essa evolução social. É muito mais acessível fazer uma cirurgia plástica hoje em dia, certo? É algo que está muito mais acessível a mulheres que não precisam ser ricas para operar, homens e mulheres, né? Então, o judiciário teve que acompanhar essa evolução social dentro do direito médico e tem, sim, buscado conhecimento para julgar essas causas, tá? Além disso, o judiciário ele vai contar com o quê? O perito médico. Perfeito. Vamos entrar agora no vespeiro, que agora a gente mais gosta. Vespeiro, Vamos né? lá, mito ou verdade, Larissa? Você chamou aqui para conversar? Não, eu chamei aqui para te botar numa saia justa, entendeu? Tudo aquilo que eu converso no consultório com ela, eu tô conversando aqui, só que a gente tá gravando, ou seja, a gente tá fazendo provas contra a gente mesmo, tá? Eu tô aprendendo tudo com ela aqui. Vamos tô lá. brincando. O termo de consentimento, ele respalda o médico? Sim, ele é super importante e digo mais, ele precisa ser formalizado. Existe técnica para confecção de termo de consentimento. Não é simplesmente pegar então não é aquele termo que a gente pegou na internet, jogou no Google, termo de consentimento, gente, não é isso. Contrate um bom profissional e eu estou à disposição para isso. A gente gosta de fazer um merchan também, tá? A gente tem o momento do merchan. Não vale esse negócio de termo de internet. Vamos fazer as coisas direito. Existem profissionais bons, capacitados no mercado para auxiliar médicos, fisioterapeutas, dentistas, anestesistas. Por favor, olha a classe que a gente está falando. E não é só a questão de documentação, é como isso é confeccionado e disponibilizado ao paciente. É preciso que o paciente tenha um tempo e de forma comprovada, para que ele tenha lido esse termo de consentimento e tenha o direito de arrependimento. Não existe mais isso de termo de consentimento verbal.
diante de uma judicialização, como que você comprova? Sim. Então, hoje, os médicos e seus consultórios precisam estar preparados para documentar o passo a passo do paciente dentro do consultório e se precaver. É por isso que é importante o direito médico preventivo. Sim. A gente acaba prevenindo muitas coisas e até mesmo dando uma qualidade melhor para o paciente para realmente ver aquilo que ele é de direito. Exatamente. E hoje a gente conversou e a gente combinou o quê? Um paciente tem uma dúvida muito assim, você não está conseguindo tirar essa dúvida dele no consultório. Traz ele para o meu escritório. Vamos sentar e conversar, esclarecer todas as dúvidas. Sim, a gente está falando de termo de consentimento antes da paciente operar, tá? Exatamente. Tem muitos pacientes que leem, graças a Deus elas leem, que coisa boa, isso é muito bom, porque é informação de qualidade. E a gente tira essas dúvidas, isso é importante. É o que vai decidir se ela vai operar ou não. E vai preparar ela para o pós. Vai entender que complicações existem, são tratadas e são conduzidas. Tá? E que o médico não faz milagre, né, Nicola? Exatamente, né? Por Se favor. nasceu assim, a gente tenta melhorar, mas a gente não tem aquele poder de Deus. Não tem. Não existe isso, Não tem. né? Você enfrenta a indústria do dano moral ou enfrenta a indústria, a mídia exacerbada pela beleza que não existe. Só um adendo, né? A Esté, ela tá com 3 anos e meio. Esther é a filha da Larissa, tá? tá? E ela começou a perceber que as pessoas são diferentes. E aí ela falou assim, mamãe, existe menina feia? Existe menino feio? Eu falei, não, as pessoas são todas bonitas, elas são apenas diferentes. E aí eu mostrei que dentro da casa dela, eu, o pai e ela somos todos diferentes. Então, a pessoa vai fazer uma cirurgia, 10 pacientes, se você pegar 10 pacientes suas com resultados excelentes e colocar uma do lado da outra, ainda assim elas não são iguais. Não. São as mesmas técnicas, a mesma prótese, mas ainda assim não são iguais, porque cada uma tem a sua característica. E cada uma seguiu uma orientação diferente, se alimenta de forma diferente, são organismos, são corpos diferentes. E tudo influencia. Tudo no influencia. Resultado. Então, assim, quando a gente lida com direito médico, a gente tem uma variação, um variante muito grande. E a gente ainda bota uma questão de sentimento, que é uma coisa que você sente. Para mim, às vezes, qual a estatística? A estatística vou te dar um exemplo, de seroma é de 1%. Mas para você que aconteceu, foi 100%. Você que viveu a dor, entendeu? Você quem sentiu a dor. Aí, nesse momento, qual é a minha orientação quando chega uma paciente no meu escritório? Você já conversou com o seu cirurgião plástico? Isso é fundamental. Porque, às vezes, a pessoa nem chegou a sentar com o cirurgião e falou assim, vamos ver Quebra uma forma de resolver? Eu quero resolver isso. E eu tenho certeza que a melhor forma de qualquer cirurgião plástico ou qualquer profissional se respaldar é tendo uma boa relação com quem te contratou. Tudo. Sabe, isso eu brinco no consultório que é um casamento, né? É porque, assim, se a pessoa não se sente confortável de chegar para você e falar, Nicola, eu não gostei disso, a gente tem forma de resolver? Sim. Como que, então, você vai lidar com essa paciente? Ela nunca mais volta para o seu consultório. Sim. Não existe isso. As coisas podem acontecer, seja por culpa da paciente, seja algum problema no procedimento. Pode acontecer, como você disse, são seres humanos. Mas a diferença está em como resolver. Então, a orientação, como advogada, é que sente com o seu cirurgião, converse, veja ali quais são as formas de se resolver. E, em último caso, judicializar. Olha, para quem teve uma situação desgastante no pós-operatório de uma cirurgia, essa pessoa não tem noção do que é viver isso durante anos em um processo judicial. Então, às vezes, esse dano psicológico que aconteceu, ele vai simplesmente se estender e pode ser ainda potencializado por reviver isso durante tanto tempo. Vamos para o último mito e verdade, porque eu sei que é polêmico também. Tá? Hoje eu estou só caprichando. Você falou com relação às cirurgias plásticas reparadoras do plano. Tá? A gente sabe, isso já é bem caracterizado, reconstrução de mama, cirurgias pós-bariátricas, câncer de pele e algumas outras que já são bem claras. Vamos entrar dentro de perda de peso, perda ponderal? Que foi o meu caso. Eu não ia falar, mas você está falando, eu vou concordar. Você teve uma perda de peso muito grande, que justificava, e eu vou fazer uma questão técnica aqui, que justificava pela questão de andar, porque incomodava ao andar, então tinha uma dificuldade de mobilidade, então interferia na função.
E tudo que altera a função é considerado reparador, tá? Exatamente. Fazer esse esclarecimento, por isso que a gente fala que toda cirurgia plástica tem um cunho reparador, tem um fundo reparador. Exatamente. Tá? Como é que é o entendimento do plano? Como é que foi o entendimento do plano no seu caso, já que você abriu, tá? Eu não ia abrir, mas já que você abriu, eu vou deixar muito claro. A gente está aqui para conversar, Sim, né? Então, vamos lá. Eu não tinha um conhecimento muito a fundo no caso de reparadores em decorrência de perda ponderal. Perda ponderal é perda de peso, Perda tá, de gente? peso Perdeu ponderal, muito exatamente. peso, igual um paciente que fez bariátrica, Isso. que é um método de perda de peso. Aconteceu isso com a Larissa, ela perdeu Durante peso sozinha. Durante a gravidez, eu perdi 18 quilos e depois que eu pari, foram um total de 36 quilos. Então, é equivalente a uma bariátrica. Perdi peso como? Reeducação alimentar e exercício físico. E isso eu tinha como comprovar, mas eu não tinha conhecimento. E conhecimento liberta. Sim. É o que eu falo. Sim. Eu não tinha conhecimento. Quando eu te procurei, eu não toquei nesse assunto com você. E aí eu paguei a minha abdominoplastia e a mama, que no início eu queria uma reconstrução, mas não tinha viabilidade, a gente teve que colocar uma prótese. Sim. Quando eu comecei a perceber os braços e as pernas e a dificuldade de andar, assadura, mau cheiro. Que surgiu depois que você perdeu peso. Então foi uma consequência da perda de peso. Como acontece na bariátrica, eu falei, opa, aí, né, se a gente for pagar tudo também, deixa eu estudar. E o primeiro gatilho foi o reembolso da abdominoplastia. E aí eu percebi que eu não tinha direito ao reembolso, porque, apesar de ter previsão contratual, não era uma cirurgia de urgência e emergência. Então, eu fui cuidar das outras cirurgias reparadoras, que foi nos 2 braços e nas pernas, que foi coberto pelo plano de saúde, justamente porque o entendimento é que as reparadoras também se aplicam em caso de perda de peso ponderal, equiparado a uma bariátrica. Não adianta você perder 5, 10 quilos e querer cirurgia plástica, que não vai acontecer. Mas vocês entenderam que ela falou uma questão de direito preventivo para você poder ter direito àquele benefício pela perda de peso. Então, tem um caminho. Eu falo hoje de reembolso, eu falo hoje de reparadores, porque eu vivi isso. E isso me fez buscar mais conhecimento e uma especialização no direito médico. Eu não consegui o meu reembolso, porque eu não segui o passo a passo. Mas nas minhas outras reparadoras eu consegui, porque eu segui o passo a passo. O plano também está limitado à conduta do paciente. Como que ele vai me reembolsar se não era uma cirurgia de urgência e emergência? Apesar de previsão contratual. Por isso que, às vezes, as pessoas costumam colocar o plano de saúde como um vilão e, às vezes, não é. Não é. Falta o quê? Conhecimento. Falta conhecimento, falta seguir o passo a passo para a gente verificar aquilo que é realmente de direito. Acho que esse é o ponto. É isso. Larissa, eu preciso encerrar nossa conversa, eu preciso saber como que as pessoas te encontram, tá? Eu sei que você é professora, eu sei que você é consultora, eu sei que você é advogada, espero que elas não te procurem por causa da advocacia, mas por conta realmente de suporte e consultoria. Seus alunos, como é que eles te encontram? Minhas pacientes, eu já falo como é que elas te encontram fácil. Eu falo assim, acadêmicos de direito, advogados em início de carreira, eu estou à disposição. Acho que na advocacia o dividir é sempre somar. Então, às vezes, você não consegue atuar numa área. Vamos fazer uma parceria? Estou à disposição. Está com uma dúvida? Estou à disposição. Meu telefone, local de trabalho, está tudo no Instagram, doutora Larissa Almeida. É só seguir lá. Vou pedir para deixar aqui embaixo também, tá? Pessoal da produção, deixa aqui embaixo para mim. A gente compartilha muito conteúdo também. Consultas, consultoria agendada, a gente analisa o caso concreto, documentação, e pode ter certeza de uma coisa, a gente sempre busca a justiça, no caso concreto, dependendo do que existe de provas para aquele caso. O que eu gosto muito de você é que, assim, tem direito? Não, desculpa. Então, assim, você tem essa percepção, Não adianta fomentar, vai adiantar? Não. Eu falar assim, vamos entrar, mas o seguinte, você vai me pagar, aí eu vou dar a entrada, a gente vai dar tudo certo. E aí depois dá errado. A única coisa que eu tenho necessidade é meu nome. Então, né? Eu acho que você falou o conceito para mim de ética. Eu acho que ética é nome. É isso. Ética é nome, sabe? Eu acho que é uma coisa que você carrega para sempre e tá ali com você, independente de alguém estar vendo ou não. É isso. Isso é muito bom. Hoje nós falamos a verdade, né? Sobre as penas da lei. Deixa um recado para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo a gente, para quem ouviu suas dicas de reembolso, de parte médica, para quem ouviu essa questão de crime também, que a gente adora conversar. Acho que assim, para os médicos,
hoje entendam que existe uma responsabilidade que está sendo julgada hoje nos tribunais, que vai além do plano de saúde, a responsabilidade do médico. Então, se preparem de forma preventiva para que isso, se acontecer, você tenha ali todo o respaldo documental para apresentar a sua defesa. Pacientes, desconstruam aquele pensamento de perfeição após a cirurgia plástica. Isso nunca vai existir, sabe? E que a responsabilidade não é só do cirurgião, é também nossa. E eu me incluo nisso, casamento, porque eu também né? sou paciente. Cada um tem a sua parcela Então, de contribuição. não adianta depois empurrar para o coleguinha. Cada um é adulto, sabe o que faz, então vamos assumir as nossas responsabilidades. E precisando... A história do a culpa é minha, eu boto quem eu quiser, sabe? Mas não é bem não é bem assim, assim, né? Gente, ó, foi ótimo. Muito obrigado. Muito obrigada. Larissa. Obrigado mesmo, tá? Gente, ó, a gente encerra a consulta de hoje, tá? Aguardo vocês na próxima e até lá.